Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Vocês estão recebendo mais uma videoaula. E na videoaula de hoje, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós vimos no segundo bimestre, ok? Até esse momento, nós vimos aí 5 classes gramaticais. Nós já vimos substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome. No primeiro bimestre, nós vimos substantivo e adjetivo. E iniciamos o segundo bimestre vendo as flexões dessas duas classes gramaticais, né? As flexões que as palavras que pertencem, que podem ser guardadas nessas duas gavetas daquela nossa cômoda, que tem 10 gavetas, né? Essa cômoda que representa as classes gramaticais, como elas podem variar, as flexões. Então, vamos lá. Aula a aula, a gente vai tentando fazer essa revisão. Nós vimos, na primeira videoaula, as flexões dos substantivos. Mas nós já tínhamos visto que os substantivos são palavras que nomeiam objetos, pessoas, fenômenos, lugares, sentimentos, qualidades e ações. Classe variável, e assim elas podem se modificar de acordo com o gênero, masculino ou feminino, se é número, singular e plural, e o grau, né? Aumentativo e diminutivo. Então, vamos lá. Como é que isso acontece? Se for singular, é menino. Se for plural, meninos. Masculino, menino. E feminino, menina. Aumentativo, meninão. E diminutivo, menininho. Então, aí a gente já começou a relembrar as flexões dos substantivos. Mas nós vimos, né, que nem sempre o plural é feito acrescentando S. Eu coloquei alguns exemplos para a gente relembrar. Plural de jornal, palavra que termina em L, a gente tira o L e acrescenta IS. Luz, terminada em Z, acrescenta ES. Lápis, né, uma mesma palavra, né, a gente tem alguns substantivos que é a mesma forma para singular e para plural. Lápis, singular, lápis, plural. Viagem, olha lá, terminando em M. Terminando em M, a gente tira o M e acrescenta NS. Cidadão, cidadãos. E aí, questão de feminino e masculino. Nós vimos também que nem sempre a palavra feminina termina em A, como o masculino nem sempre termina em O. E como a gente vai saber se essa palavra, se esse substantivo está no feminino ou masculino? Para saber se é masculino ou, né, a gente testa com o ou um na frente dessa palavra. Se couber, masculino. Da mesma forma, a gente tenta o a ou uma antes da palavra para saber se é feminino. Olha lá, homem. O homem é masculino, não termina em o, mas com o na frente, certinho. O homem, o amor, um líder. Já a mulher, a criança, uma pessoa. Então, na dúvida, né? Para saber se é masculino ou feminino, a gente tem aí essa estratégia do ou um para masculino e do a ou uma para feminino. Lembrando que nem sempre o substantivo feminino termina em a, olha aí o exemplo de mulher, e nem sempre o masculino termina em o. Homem, amor, líder, os 3 exemplos. Masculino, mas não terminam em o. E chegamos ao adjetivo. Aquela palavra, né, que expressa uma qualidade ou característica do ser. Também se flexionam, né? Gênero, número e grau. Então, vamos lá. No que se refere ao gênero e ao número, eles concordam com os substantivos. Mulher, formosa, porque é feminino e singular. Homem, formoso, masculino, singular. Então, se é homem é masculino e singular, o adjetivo que está qualificando esse homem também tem que estar no masculino e no singular.
Olha lá, outro exemplo. Político corrupto. Político, masculino e singular. Qual o adjetivo? Corrupto, também masculino e singular. Já, olha lá. Políticos é masculino, mas está no plural. Então, o adjetivo também vai ser masculino, corrupto, sendo que também tem que estar no plural, corruptos. Já o grau, nós vimos a variedade, né, de flexões de grau. Vimos que pode ter o grau comparativo de inferioridade, superioridade e igualdade. E vimos os casos de superlativo. Tem dois tipos, o absoluto e o relativo, sendo que o absoluto pode ser sintético ou analítico e o relativo de inferioridade ou de superioridade. E nessa videoaula nós fechamos as flexões de substantivo e adjetivo. E nós chegamos então na próxima classe gramatical, que foram os artigos, palavras que vêm antes dos substantivos e variam em gênero e número. Dois tipos de artigo, definidos ou indefinidos. Vamos aos definidos. O, a, os, as, variando aí em gênero, olha lá. O para masculino, a para feminino, os para masculino, as para feminino, e em número, né? O e a singular, os e as plural, né? Os definidos, eles determinam com o substantivo, né, com precisão, eles definem, individualizam, ao contrário dos indefinidos, uma, uns, umas, que eles, né, eles determinam com uma certa imprecisão, né, de maneira vaga, indeterminada, imprecisa. Ok? Então, vimos aí artigos definidos e indefinidos e a variação é de acordo com o gênero e o número. Chegamos ao numeral, a mais uma classe gramatical, que são aquelas palavras encarregadas de determinar a quantidade de pessoas, de objetos, coisas ou lugar ocupado numa dada sequência. 4 tipos: cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Vamos relembrar um a um, começando aí pelos numerais cardinais. Indicam a quantidade exata de seres. Apenas 10 dos 30 alunos, né? Quantidade exata. Já os ordinais, eles indicam noção de sequência, ou posição que algo ou alguém ocupa. Ordinais, a gente pode até pensar em ordem. Olha lá, os alunos do 8º ano ocuparam a 2ª colocação. Temos aí, né, essa noção de sequência, essa noção de posição dos numerais ordinais. Temos os outros dois tipos, multiplicativos e fracionários. Os multiplicativos, né, indicam aí a multiplicidade dos seres ou a multiplicação de uma quantidade. Os alunos do 7º ano arrecadaram o triplo da quantidade de alimentos do 8º ano para a gincana da escola. Então, olha lá a multiplicação, né, o triplo. Já os fracionários, eles indicam a fração, né, a divisão, a parte, né, então, de uma quantidade de seres ou objetos. Apenas 1/3, apenas, né, uma parte, uma fração daqueles 30 alunos, olha lá, do 8º ano, então apenas uma parte, uma fração, numeral fracionário, 1/3. Os numerais, eles traduzem em palavras o que os números indicam em relação aos seres. Na videoaula eu falei sobre isso, porque os numerais costumam ser uma classe que gera confusão, porque associam logo a matemática. Numerais, números, associam, mas estudar numerais em português não seria matemática. Olha lá, eles traduzem em palavras os números.
Assim, olha lá, quando é colocada a expressão, olha lá, em números, o primeiro, 1/3, né? Dei um exemplo aí, né? O primeiro e 1/3. Não se trata de numeral, a gente tem ali o quê? Algarismo, sim, matemática. Agora, quando a gente escreve, né, lá no por extenso, a gente tem o quê? Numerais, ok? Numeral cardinal, numeral ordinal, multiplicativo e fracional. Chegamos, então, a uma outra videoaula, que foi a videoaula dos encontros vocálicos. Antes de falar efetivamente dos encontros vocálicos, eu falei sobre vogal e semivogal, que o A é sempre vogal e já o I e o U sempre semivogal. E o E e o O podem ser tanto vogal como semivogal. Vimos que sem vogal não há sílaba. Então é possível ter uma vogal que tem o tom mais intenso e uma semivogal na mesma sílaba. Ou duas semivogais, mas não duas vogais. Ok? Então, podemos ter só uma vogal, podemos ter duas semivogais ou uma só, mas uma ou duas semivogais, mas a gente não pode ter duas vogais, que a vogal ela tem o som intenso, a semivogal é o som mais fraquinho. Então, não temos como ter dois sons fortes numa única sílaba. E sabendo disso, dessa questão, o A vogal, o I e o U semivogal, e o E e o O, tanto podendo ser um ou outro, a gente estudou os encontros vocálicos, que são 3 tipos: hiato, ditongo e tritongo, hiato, sequência de duas vogais, vogal e vogal. Então, elas têm que ficar na mesma sílaba? Não, acabei de falar que a gente não pode ter duas vogais na mesma sílaba. Então, quando a gente vai separar as sílabas, o que vai acontecer? Cada vogal vai ficar numa sílaba e a gente vai ter um caso de hiato. Já o ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, então elas ficam juntas na mesma sílaba. Tem aí exemplos, né? Lá de hiato, saída, tem de ditongo aí, madeira, e o tritongo. Olha lá a sequência. Semivogal, vogal e semivogal. Vogal sempre vai ser uma. E eu falei que a gente podia ter duas semivogais. E como, né, apresenta só uma vogal, o que acontece na divisão silábica? Ficam juntas. Então, se nós temos aí 3, a gente tem caso de tritongo. Então, acontece muitas vezes de dizer assim, o que é um ditongo? Ah, quando temos duas vogais na mesma sílaba. Não é bem isso, porque duas vogais na mesma sílaba não pode, não existe. A gente vai ter uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Como o tritongo, não são 3 vogais na mesma sílaba. São 2 semivogais e uma vogal. Só temos uma vogal por sílaba, ok? Dando sequência, a gente chegou nos pronomes. E aí foram 3 videoaulas, porque são vários tipos de pronome, né? Para a gente ver tudo detalhado, tipo por tipo, eu dividi, organizei em 3 videoaulas. Pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, ou a ele se refere, ou ainda, né, acompanha o nome, qualificando de alguma forma. São também variáveis em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Então, a gente tem pronome aí para masculino, pronome para feminino, pronome para singular, pronome para plural. Não são todos, alguns são invariáveis, mas aí vamos ver aos poucos. Eles podem variar. Eu coloquei aí, existem 7 tipos de pronome. Tenho certeza que vocês vão lembrar que a gente falou muito sobre isso. Pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Por que pronomes de tratamento está em vermelho, em destaque? Porque eu falei que alguns livros, alguns sites, alguns linguistas tratam pronomes de tratamento de uma forma independente. Outros consideram os pronomes
de tratamento como um tipo de pronome pessoal. Se for considerado individualmente, temos 7 tipos. Se a gente considerar o pronome de tratamento como um dos tipos de pronome pessoal, teremos 6 tipos. E vou falar novamente para aqueles que já esqueceram. Isso, mas são 7 ou são 6? É o de menos importância. Vocês precisam saber identificar cada um deles. Mas não tem uma contagem de quantos são, não é isso exatamente. Tem que saber o que são os pronomes de tratamento, as formas como devem ser empregados. Mas o fato de ser considerado pessoal ou o fato de não ser, não interfere, não muda a classificação de cada um lá, ok? Então, a gente começou pelos pronomes pessoais, vimos que tem 2 tipos, do caso reto, que exerce função de sujeito, e do caso oblíquo, que substituem substantivos e complementam os verbos. E vimos que os oblíquos têm 2 formas, tem os átomos com acentuação tônica fraca e os tônicos com acentuação tônica mais forte. Coloquei aí o quadro para a gente relembrar, porque a gente também viu as pessoas do discurso para poder aprender os pronomes, né? Vimos as 3 pessoas do singular, vimos que temos 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural. Tem aí, pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, e os oblíquos, divididinhos aí em átomos e tônicos, me, te, se, e assim vai, e os tônicos, como nós vimos lá detalhadamente na videoaula. Os pronomes aí pessoais de tratamento, vamos considerar eles como pessoais, porque o livro que a gente adotou, né, o livro que a gente utiliza, ele considera os pronomes de tratamento como pronome pessoal. Então, vamos considerar, mas eu gostaria que vocês admitissem a possibilidade de não, porque em muitos casos eles não são considerados pronomes pessoais. Os pronomes de tratamento são usados para se dirigir às pessoas com quem se fala, que é a segunda pessoa, né? Eles representam as formas educadas de acordo com a idade, com o cargo ocupado e com o grau de intimidade. Então, como a gente vai saber qual o pronome de tratamento que vai ser usado? De acordo com a idade, de acordo com o cargo ocupado ou com o grau de intimidade que a gente tem com essa pessoa com quem a gente vai falar. Também coloquei o quadro para a gente relembrar. Vossa Alteza, quando vai se referir a príncipes e duques. E aí vai, Vossa Eminência para cardeais. Na coluna do meio tem, né, abreviado, que se usa muito, abreviado. Dos pronomes de tratamento, nós fomos para os pronomes possessivos. Né, indicam a relação de posse entre as pessoas do discurso e as coisas possuídas. Também ali temos alguns para cada pessoa, né, do discurso, meu ou meus, lá, minha ou minhas para a primeira pessoa do singular, e assim fomos. Chegamos nos pronomes demonstrativos, que são aqueles que situam pessoas ou coisas em relação às 3 pessoas do discurso. São aqueles que a gente diz que demonstram estes, esta ou estas, esses, essa ou essas, aquele, aqueles, aquela ou aquelas. E temos alguns invariáveis, né, que não só fazem essa flexão de número e de gênero, né? É isto, isso ou aquilo. Sendo que os pronomes demonstrativo, nós vimos um detalhe, né? Vimos que eles podem variar em relação ao espaço, usando aí este, esta ou isto, quando a gente quer demonstrar algo que está perto da pessoa que fala. Se a gente fala, o objeto está perto de mim. Este relógio de bolso que eu estou usando, ou seja, eu estou falando, eu estou usando, o relógio está perto de mim, é este. Já o esse, essa, isso, ou aí as flexões indicam que aquele objeto que está sendo demonstrado está perto da pessoa com quem se fala. Mamãe, passe-me essa revista.
essa, se está essa, a gente já sabe que a revista está perto da mãe, da pessoa com quem eu estou falando. E o aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo indicam que o objeto já está distante tanto da pessoa que fala como da pessoa que está recebendo a mensagem, com quem se fala. Olhem aquela casa. Estou falando com alguém e a casa está distante tanto de mim que estou falando como de quem está me ouvindo. E vimos ainda também que os demonstrativos eles variam em relação ao tempo. Estes, esta, estas ou isto indicam tempo presente. Esses, essa, essas ou isso indicam tempo passado. Esta tarde, presente. Essa noite dormi mal. Já foi, já dormi. E o aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo é um afastamento bem distante no tempo, né? Remoto. Naquele tempo, os jovens de famílias ricas iam estudar na França. Naquele tempo, foi ontem? Semana passada? Não, ó. Faz tempo. Ok? O naquele, lembrando que aí a contração, né? É o em, mas o aquele que deu o naquele. Naquele tempo, já faz aí bastante tempo. Interrogativos, usados aí nas perguntas, vimos na videoaula, tanto diretas como indiretas, né? Perguntas com interrogação ou quando o questionamento é feito, mas não tem interrogação. Temos que e quem em variáveis e o qual que varia, em quais e o quanto também, né? Quanto pode ser no feminino quanta ou pode também variar aí no número, quantos ou quantas. E fechando os indefinidos. Se refere à terceira pessoa do discurso, mas sentido vago, impreciso ou uma quantidade indeterminada. Também vimos que tem aí variáveis em número, singular e plural, em gênero masculino e feminino e alguns que são invariáveis. Algum, alguma, alguns, algumas. E o alguém, por exemplo, já que não varia, ó, nenhum, nenhuma, variando, né, em gênero, e o nenhuns, nenhumas, já variando aí em número. E o ninguém, por exemplo, que não varia. Então, assim nós fizemos aí uma revisão dos conteúdos, né, que nós vimos no segundo bimestre. Ok, pessoal? Fiquem bem, continuem em casa, que em breve nós daremos continuidade. Até mais!